Chegamos a uma edição do NutriPod e aqui vem uma nutricionista poderosa. Na realidade, esse podcast é de kiwi para kiwi, não é isso, Jamile? É isso aí, Cíntia. Bem-vinda à nossa edição do podcast NutriPod, porque aqui a gente vai falar sobre o quê? E-book. E nada melhor do que trazer uma poderosa dos e-books, que me ajudou a construir muitos e-books aqui no Kiwi Lab e hoje faz para os seus pacientes também, de uma forma bastante criativa. Se desbravou depois de ser Kiwi no mundo do design. E aí, Jamile, vamos ensinar para essa galera como é que a gente constrói e-books de valor, porque e-book tá que nem live, né? Chovendo a toda aí. E a gente precisa se diferenciar, não é mesmo? É isso aí, gente. O nosso NutriPod de hoje vem trazendo esse tema e você não vai fazer mais um e-book, você vai fazer o e-book certeiro, focado aí na sua persona, no seu paciente, em uma dor dele, vai entregar um conteúdo de valor. Muito bom. E eu gosto sempre de começar algumas questões aí daquelas 3 perguntas do propósito, né? O porquê fazer isso? O que acho é isso, como diz o doutor? O que é esse e-book e como eu faço da melhor forma estratégica? Então vamos buscar responder nesse podcast aqui, fica com a gente, nesse NutriPod, que nós vamos falar todos esses 3 passos do e-book. Você vai sair daqui, ó, prontinho para fazer o seu. Mas como Jamile falou, o e-book que conquista, capta, fideliza, engaja pacientes atuais e traz pacientes futuros e depois fideliza os outros, tá bom? Essa é a nossa intenção aqui, te dar munição, armas poderosas de paixão, amor, tesão, para você deixar esses pacientes conquistados aí que nem imã na sua vida. Vamos lá, Jamile. Conta pra gente aqui o porquê, né? O porquê todo nutricionista deve ter o e-book e não mais um. Gente, para começar, né, você deve estar aí se perguntando, como assim? A Cíntia Jamile me dando mais trabalho nessa época, que a criatividade já está um pouquinho difícil. E aí é justamente em períodos, em épocas assim, que você precisa ter estratégias certeiras de marketing. E o e-book, como a gente costuma falar no Kiwi, né, e no mundo digital, ele é uma isca. Mas não se preocupe, seu paciente não é um peixe, mas é um nome que é comumente dado aí no mundo digital, no mundo do marketing digital, para esse tipo de estratégia, que é uma estratégia de inbound marketing, né, Cintia? Acho que é legal a gente traduz esse nome, que o nosso marketês aí, a gente precisa traduzir para ela. Para vocês ficarem aí, a gente ficar mais familiarizada com esses termos, né? Então, o que é esse tal de inbound marketing? É um conjunto de estratégias, né, que serve para atrair e para levar pessoas à sua empresa, seja ela de produtos ou serviços, por meio de conteúdo de valor. E aí o e-book, ele é uma dessas estratégias e uma dessas estratégias certeiras. E por que que ele é tão valioso? Porque ele consegue atrair um público bem assertivo. Então, imagine aí que no meio de um monte de pessoas, você atrai, por meio do seu conteúdo, né, aquelas pessoas que estão mais propensas a converter, ou seja, a fechar a consulta com você. Então, o e-book ele é super valioso nesse contexto. E oferecendo esse e-book para os seus futuros pacientes, você consegue ter em troca informações de valor. E aí, gente, eu costumo dizer que depois que eu comecei a estudar e entender um pouquinho mais disso, o meu e-mail e o meu número de WhatsApp são coisas que têm muito valor. Então, quando você oferece essa recompensa, você pega as informações, né? Você tem um lead, que a gente chama também, que é outro termo para vocês. Só recapitulando passo a passo aí para ela. Então, você vai fazer esse e-book, que é uma isca, vai dar de presente e em troca o futuro paciente vai te dar o e-mail e o celular dele, ou os dois, para que você comece a gerar um trabalho de geração de conteúdo de valor. Exatamente, né? Imagine que na jornada aí do seu paciente, do seu cliente, esse é o comecinho, né? Então, você começa a atrair, realmente você pesca, aí como a gente costuma falar, por meio de um conteúdo de valor, né? E aí vale lembrar que esse conteúdo, a gente vai comentar um pouquinho aí mais na frente sobre o passo a passo disso, mas ele tem que ser um conteúdo que atrai, então tem que ser uma dor, né? Da sua persona, do seu cliente ideal. Algo que mexa ali com ele, você vai apresentar por meio do conteúdo da solução.
Então, você atrai e você, em troca, ganha informações valiosas dele para começar um relacionamento, para começar uma conversa mais íntima, uma conversa mais ali com ele, né? E não com todo mundo. Então, o e-book, se a gente tiver que responder o porquê, o nosso propósito é para que a gente possa gerar valor e amplificar, né? Estreitar esse relacionamento com conteúdo de valor com o seu paciente para conduzi-lo para uma compra no futuro, né? No futuro próximo, que é a aquisição da sua consulta, do seu produto digital, do seu programa nutricional, que a gente te ensina tanto a fazer aqui no Kiwi Lab. Certo, Jamile? Exatamente. E aí a gente vai... O que ele é, né? O que é este e-book? O que ele tem que conter? Vamos lá? Um passo a passo de a gente entender o que é um e-book de valor. O e-book que o Kiwi Lab quer que você faça de forma diferenciada. Vou puxar o gancho do anzol aí com a Jamile no que ela falou sobre atender uma dor. Atender uma dor, Jamile, porque todo o conteúdo desse e-book ele precisa ser pensado de forma estratégica, porque o que eu tenho visto por aí também, que a gente não quer que nossos kiwis aqui do NutriPod façam, é aquele copy-cola de um emaranhado de conteúdo. Eu tenho recebido vários, com aquele bando de conteúdo de texto, eu quero morrer com aquilo. E a utilidade se torna muito, muito ruim, né? Por outro lado, lá no meu grupo fechado, com os meus alunos, eu tenho tantas surpresas porque eu estimulei do grupo a compartilhar esses conteúdos de e-books e materiais. E eu fiquei só assim, ó. Corações, 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 porque orgulhosa. Elas realmente pegaram o fio da meada e trouxeram justamente o e-book que a gente está propondo aqui para que as pessoas façam, né? Os nutricionistas saiam na frente e tragam esse conteúdo de valor e não simplesmente muito texto. Então, o que é? O que você poderia deixar de dicas aqui para que o nutricionista comece a... Gente, papel e caneta aí anotando o que é este e-book de valor. Para começar, Cíntia, acho que o principal, com certeza o principal é a gente pensar nessa temática e para quem você vai oferecer esse e-book, né? A gente fala muito de persona, é outro termo aí do marketing que a gente costuma bater bem na tecla. Aprendi isso com você. E como é importante você definir exatamente para quem você está construindo aquele material. Aquele material não é para todo mundo, é para aquela pessoa. É para Camila, que tem a dor de acordar todos os dias aí na quarentena e ter ideias de lanche saudável, de café da manhã saudável para o filho. Então, ele não é para todas as mulheres do mundo. É focado nisso. Ele tem um objetivo de contas, específico. Com todo mundo, não fala com todo mundo, não fala com ninguém. Então, você precisa focar. E aí, dentro do seu brainstorm, que é uma parte também super importante... Então, anota aí para você começar, start do seu projeto, do seu e-book. Coloca todas as suas ideias que você tem, mas antes, defina para quem você está construindo aquele material. Isso vai ajudar muito, inclusive, na hora de você pensar na temática desse e-book. Porque, às vezes, a gente fica com 1000 ideias, mas você não consegue definir, não consegue afunilar, e aí acaba que você não faz um conteúdo realmente atrativo. Então, defina com quem você quer falar, para quem você vai criar aquele material. E aí eu vou falar mais uma máxima que temos aqui, né? Menos é mais. Então, eu sei que você conhece muito Nutri, você sabe muito, você quer colocar muita coisa ali. Mas lembra que você pode construir outros e-books e você pode trazer isso para stories, posts, feeds. Então, escreve aquela máxima, mas aquilo que você achar que tá demais, né? Qual é o que eu falo do clímax? Qual é o clímax daquele micro conteúdo que você tem, né? Então você falar sobre receitas, mas é pré-preparo que você vai falar. Então fala só de pré-preparo e combinações, de repente. Não precisa nem dar a receita, dá 4 receitas, não 50. Quais são os pré-preparos mais fundamentais, né? Utensílios, a organização da cozinha, o setting da cozinha. O que é? São os rituais? Porque às vezes, uma coisa que a gente aprendeu muito ao longo dessa jornada é que, às vezes, o conteúdo que você, Nutri, pensou para um e-book dá 3. Uau. E olha, são 3 muito bons, né, Jamile? É verdade. A gente tem essa síndrome, né? Eu não sei nem se existe um nome para isso. Mas, às vezes, a gente quer colocar ali tudo que a gente sabe. Então, é uma boa. Se você vai, por exemplo, falar de planejamento, antes, né, como você falou do pré-preparo, então fala do pré-preparo, faz outro e-book já falando aí das técnicas de preparo, aí depois outro com receitas.
Jamile, então eu vou fazer agora um negócio aqui que não tá no nosso script, tá? Já que a gente tá falando do que tem que ter esse e-book, vamos fazer um brainstorm aqui? Vamos. Topa o desafio? Vamos lá. Topo. Então, tá mesmo no roteiro, hein, gente? Mas vamos lá. Desafio. O que poderia ser útil? Vamos pensar em algumas pessoas e vamos fazer um paralelo. Então, vamos pensar primeiro na mulher que tá em casa com família, tá? E dedo queimado, eu, né? Vamos pensar o que é útil para essas pessoas que estão agora e que, de repente, não vai ser uma realidade muito distante do segundo semestre. As pessoas foram tocadas por essa questão do cozinhar, do comer, do planejar, e vai ter mais. Então, vamos pensar em temáticas de e-books? Vamos lá. Vamos lá. Planejamento de cardápios. Então, ao invés de você entregar o e-book de receitas, que de repente está todo mundo fazendo, tem até chefe de cozinha fazendo, por que você não pensa, Nutri, em fazer o planejamento? O que tem que ter num cardápio, nesse planejamento? É uma fonte de proteína, uma fonte de alimentos ricos em carboidratos? Quais são as variedades? Como a gente ensina ele a planejar o cardápio? Lá no meu livro de Mindful Eating eu tenho os pratos, né? Os pratos, que não existe um prato ideal, balela, né? Existem pratos que você estrutura. Então, às vezes, uma omelete pode ser um prato completo. Ela coloca só folha é pobre. Não, mas dentro do omelete tem recheio. E a gente começa a ensinar as pessoas a lidar com o que tem até de sobras na geladeira. Uau! Aliás, sobras na geladeira pode ser outro tema. Pode. A questão da lista de compras, eu tenho visto e eu tenho conversado com alguns pacientes e eles me perguntam muito, Jamile, mas como é que eu faço uma lista de compras? Como é que eu deduzo as quantidades para uma receita? Como é que eu faço? Eu não posso comprar muito, mas eu também não quero que na hora de planejar um prato, uma receita esteja faltando, então já pode ser outra ideia aí de um guia, por exemplo, e você colocar o passo a passo para uma lista de compra mais efetiva. E quando ela faz o passo a passo, ensina ela a fazer também, gente, aí dores, né? Dores da sociedade atual. Ensina ela a fazer aproveitando o gancho do brainstorm da Jamile, como ela vai no supermercado de uma forma mais rápida, porque ela não quer também se contaminar. Boa. E ela quer não perder tempo. Como ela começa, para ela não ficar no zigue-zague, separa por setores, o hortifruti, né? O que ela tem que pegar ali, sempre uma verdura, um legume, uma folha, um temperinho, porque se não tem salsinha, vale manjericão. Então, ensina ela a e ela ir em cada ilha do supermercado. E é nisso você pode fazer os quadrantezinhos, sabe? Fazendo canvas lá. Tô dando spoiler do resto do podcast. Calma lá. Mas só em conteúdo, por enquanto. Mas ela coloca as ilhas e, de repente, aí já tem mais um e-book. Um e-book útil. O que mais? Uma coisa que eu gosto muito são os rituais do comer. Fazer as pessoas refletirem sobre os rituais do comer. Então, isso já dá um e-book, não é uma dica. Pode ser uma dica pequena num geral, no e-book geral teu, mas pode ser só um e-book de rituais. Você pode terminar esse e-book com um infográfico, né? O passo a passo de uma refeição mindful, de uma refeição com rituais de agradecimento e tudo mais. Que mais? Congelamento. Congelamento, higienização e congelamento, organização de geladeira. Sabe o que eu ouvi outro dia de uma aluna? Falando, Cíntia, você não sabe. Meu paciente comprou uma cesta orgânica, pegou a cesta do jeito que veio, entuchou tudo no freezer. Quando ele me mandou a foto, eu achei um absurdo, mas dei muita risada. E aí fui tirar essas coisas do freezer com ele e fazer um personal cooking, né? Um personal diet de cozinhar esses vegetais. Então tem muito trabalho pra gente, né? E de repente uma dica dessa num e-book, o cara falou, eu não sei fazer. Vou contratar esse nutricionista. Mas isso não é uma dica, é um e-book completo. Exatamente. Já tá cheio de ideias. Eu pensei agora aqui enveredando aí mais para minha área, né? Eu já pensei em falar, por exemplo, de comer com atenção plena, fome e saciedade, comer emocional. Como lidar com o comer no sofá, né? E aí você pode também Exatamente. pensar, vamos pensar no quê? No título. O título desse book é muito importante também para ser atrativo. Então, toma cuidado não só com o conteúdo, com o design, que a gente vai já falar aqui, mas com o título, gente. Como a gente consegue deixar isso instigante, gostoso. Então, diz a máxima lá do marketing, né, Jamile? Quais seriam os títulos interessantes? A gente usar aquela coisa dos 7 passos, 3 etapas. O como também, né? Essa palavrinha do como, ele desperta justamente a ideia de que após você ler, após você adquirir aquele conteúdo, você vai saber como solucionar uma dor sua. Então, esses 7 passos, 3 passos, 7 dicas, o como fazer alguma coisa, dá essa atração e essa ideia de realmente de resolução. E aí, dica aqui, adiantando o processo para você falar na hora do stories e de anunciar o seu e-book, você pode falar assim, gente, olha, mas a dica 4 é a minha favorita, então vem ver meu e-book, mas não perde a dica 4.
Com essa chamadinha, o que você já faz? Você atrai a pessoa para ela falar, quer saber, essa dica 4. É a mesma coisa que falar assim, não pense em elefante branco, né? Elefante branco, elefante branco, elefante branco, elefante rosa, elefante branco. Você cria automaticamente aquele pensamento subjetivo. Muito bom, Jamile. O que mais, né, dentro desse pilar do que é um e-book de sucesso e o e-book daquilo e aqui, o que mais que a gente pode pensar em trazer? Olha, Cíntia, uma coisa que eu sempre gosto de fazer antes de preparar os meus e-books é pesquisar referências, buscar inspiração. E aí aqui eu vou deixar a dica de um aplicativo, não sei quem já utiliza, eu utilizo bastante, não só para isso, mas do Pinterest. Eu adoro, tenho várias pastas lá. E se você fizer uma busca simples de e-books, você consegue ver alguns designs, alguns títulos. Então você consegue ver o que outros profissionais de outras áreas que nem tem a ver com saúde, como é que eles estão fazendo, construindo os títulos. Então isso é muito legal porque você se inspira, desperta aí a sua criatividade. E além disso, é uma aula de inglês também, porque tem muita coisa em inglês muito legal lá. Então, além de procurar português, digita ali alguns nomes, pega a tradução Google Tradutor e busca aquilo que você quer em inglês, que tem muitos modelos interessantes também, porque o americano está mais habituado a usar o Pinterest também, né? Apesar de que às vezes você procura em português, ele também te mostra em inglês já, né? Mas ó, anota essa dica que é quente, hein? Anota essa dica da Nutrijame que é quente. Busquem lá, gente. E é bom para você se inspirar em títulos, no layout, que é uma parte bem interessante que a gente pode, né? Vamos falar de layout. Antes de falar de layout, eu queria pensar aqui numa estrutura desse book, né? Então, se a gente vai pensar que o Nutri vai começar a desenhar, uma coisa que eu ensino muito no QLab, gente, é comece numa folha de papel em branco, não vá para o Canva direto, não vá para o PowerPoint, não vá para nenhum aplicativo direto, comece numa folha de papel em branco com canetas, post-it coloridos, que vai dar certo. Para você montar a estrutura, esse pensamento livre e criativo, ele é um começo que tem a chance de trazer mais sucesso. E aí, como é que a gente poderia pensar nessa estrutura, né? Por onde começar, o miolo e como finalizar? Pensa sempre nessas 3 etapas. O miolo, gente, é o que eu falo do clímax. É o uhul, é onde, né, tem que estar ali a tua entrega. E entregar filé mignon mesmo. Entregar filé mignon, quem é vegano aqui, desculpa. Mas assim, o que a gente chama de filé mignon é uma gíria antiga das pessoas antigas. A falar assim, entregar o ouro, sabe? Entregar realmente aquilo que é bom. Não tenha medo, Nutri, de entregar conteúdo bom nesses materiais, porque quanto melhor for o gratuito, mais apaixonado, maior vontade vai ter esse seguidor de marcar consulta com você. E esse começa como, Jamile? Essa dica que a Cíntia deu, gente, de fazer a estruturação da folha de papel antes, é uma dica para a vida, tá? Não só para e-books, mas para quando você for construir palestras, fazer aulas, dá para levar para a vida. E aí, é engraçado como eu já fiz o teste. Você sabe como eu aprendi isso, Jamile? Como? Você sabe como eu aprendi isso? Lendo a biografia do Steve Jobs. Ele fala muito disso. Ele fala muito que todas as palestras e os discursos dele, ele começava numa folha de papel em branco. Aí ele dava aquela pitadinha, né? PowerPoint. Mas foi com ele que eu aprendi. E aí, quando eu fui pro Vale do Silício, lá se fala muito, né? Comece tudo um papel em branco, uma folha de papel em branco. Então, e-book, folha de papel em branco, Jamile. Adepta, né? Ela tem cada caderno, gente, depois que ela foi Kiwi. Cada caderno. E agora eu aprendo com ela, entendeu? É verdade. Então, já coloca aí os pontos. Porque se você for para fazer o layout, você pode se embananar, você não consegue... passa a ser repetitivo, ou não consegue colocar as ideias em uma ordem que faça sentido para quem está lendo, que é muito interessante, né? Você tem que pensar em quem vai receber aquela informação. Então, começa aí colocando o que a pessoa vai aprender, né? Dá as boas-vindas, eu sempre gosto de dar. Obrigado por você estar aqui, seja bem-vindo, seja bem-vinda, e aí contar um pouquinho aí de uma historinha, pegando mais pelo lado emocional, né? Da coisa, o lado mais inspiracional, porque as pessoas gostam de ouvir histórias. Então, na primeira página, tenta colocar aí, não precisa ser um texto tão longo, mas um parágrafo curtinho, dando as boas-vindas, agradecendo, né? E contextualizando essa jornada de leitura aí por esse material. Muito bom. E aí até vale nesse momento, né, Jamile, trazer aquela coisa da dor, né? Como conceito. Sim. E até umas coisas que eu gosto muito de começar a ter, trazendo algumas perguntas.
que as perguntas podem ser nesse momento ou até como divulgação você aí está se sentindo também perdido na questão do planejamento? Aí pode ser dentro do e-book ou pode ser fora, como uma ferramenta de chamar ele para lá para dentro, certo? E aí depois já começar a dizer assim, respondendo um pouquinho aquela pergunta que você deixou lá, dizendo como aquele e-book por meio de uma historinha, e aí até trazer nessa historinha, né, Jami, trazer práticas que você já tem com seus pacientes, mostrar para ele uma prova, né, de que aquilo ali vai dar certo, que você tem testado já com pacientes e que tem gerado um bom retorno e que pode ser útil também para ele. E aí o miolo? O miolo. E aí, eu sempre gosto de deixar uma página, né, um pouco mais divertida aí do e-book, apresentando um pouquinho o que ele vai aprender. Então, separar por tópicos, né? Se eu estou falando, de repente, de fome emocional, como lidar com a fome emocional, então contextualizar o que é a fome emocional, pode ser um tópico. E aí você escreve, isso te ajuda até na hora de descrever, né? Porque você sabe, tem um mapa para você mesmo também, né? Isso. É bom para os dois lados. E aí você contextualiza, e como se fosse um sumário, né? Mas não precisa ser algo tão fechado, tão engessado. E aí depois você começa a destrinchar aí esses tópicos. E aí pensar no título desses tópicos é algo bem importante também. Tem que ser da mesma forma que o título do material todo, um título curto, um título atrativo, chamativo, que tem a ver aí com o contexto. Muito bom, muito bom. E aí esse miolo vai nos levar para um próximo tópico, que é o design. Porque nesse miolo é muito importante a gente não ter aquele textão, né? Mas a gente conseguir tentar pensar em formatos que a gente traz esses tópicos. Menos é mais, de novo. Então, todos nós temos esse problema, né? Tem muito conteúdo aqui, muita vontade de ajudar, mas reduz para ficar um e-book que as pessoas, né, tenham flow, que consigam acompanhar. Então pensa, uma hora você fazendo um quadrante, outra hora você faz bullet points, outra hora você faz 3 colunas, usa carinhas para dizer 3 situações. Ícones, né? Ícones, exato. Tenta usar o design como uma ferramenta de ajudar a passar este miolo deste conteúdo do e-book de uma forma mais gostosa, de uma forma mais bacana. Usar uma linha... Aí eu já estou entrando pro design. E aí a gente vai falar sobre isso agora, mas antes, como a gente fecha esse e-book, Jamile? Outra coisa também importante, se da gente falar, é a linguagem que você utiliza, né? Vale lembrar que você está falando não para uma outra nutricionista, você está atraindo o seu público, você não precisa de uma linguagem tão técnica, tão complicada. Isso. Porque senão aquela leitura fica algo chato. Você começa a explicar ali sobre os ciclos, sobre os nomes, que as técnicas de preparo, que só realmente os chefes aí conhecem, coisas que são bem técnicas e que acabam afastando aí o seu futuro paciente, o seu cliente. Então é importante a gente ficar de olho também nessa linguagem que a gente utiliza. E lembrar dessa linguagem também na questão do conteúdo. Por exemplo, usar receitas mais simples, porque as pessoas não estão tendo condições de comprar muita variedade. Então, você vai pegar uma baunilha específica, um óleo de gergelim, que é algo que não tem muito na cozinha no dia a dia, né? Talvez não seja tão propício para aquela persona ou para aquele momento da vida. Então, olhar para isso com atenção para ser mais assertivo. Olha, Cintia, eu já fiz alguns testes e aí o que mais deu certo, assim, eu sempre gosto de perguntar depois, e aí, o que você achou do e-book e tal? Tenho a oportunidade de fazer isso com os meus pacientes, por exemplo, e eu sempre gosto de fechar contando um pouquinho de mim. Então, você fecha esse material falando um pouquinho da sua história. É óbvio que você não precisa colocar todos os cursos que você já fez. Mais uma vez, lembrar também que aquilo é para ser uma leitura gostosa, né, leve, você fala de você, mas conta uma história. E aí fala um pouquinho do seu trabalho, onde ele pode te achar, então deixa aí o seu e-mail, o seu telefone, o seu Instagram, o seu perfil, se de repente for uma pessoa que ainda não te segue, não chegou ali por meio do Instagram. Ou porque ele vai passar esse e-book de tão legal que ele achou, porque o e-book ele vai passar para frente. Verdade. E aí aquela pessoa não conhece você e ter a oportunidade de conhecer ali naquele momento, certo? Isso. Então, deixa um íconezinho no Canva, já falando de layout também, né? Tem umas grades que você consegue colocar aí a sua foto. Então, deixa um pouquinho da sua carinha, não precisa ser uma foto na página inteira. Mas para as pessoas, né, terem essa identificação do seu rosto, saber quem você é.
E aí finaliza com uma apresentação breve, falando um pouquinho do seu trabalho e deixando a deixa de que você entregou uma solução e aí, se essa solução, né, de forma gratuita, ela já é tão maravilhosa, imagine o que não vai ser fechar um programa com você, passar aí 50 minutos, 1 hora e pouquinho conversando com você e desfrutando do seu trabalho. Então, já deixa um pouquinho essa deixa. É o que eu chamo de call to action, é o CTA. Levar o seu cliente, o seu paciente para uma próxima ação, fazer uma chamada para ação. Então, deixa ele terminar aquele e-book e já encaminha ele para uma ação. Vou aproveitar que você falou aqui, fazer um parêntese sobre CTA, que a gente é um mantra aqui do QLab, e eu falo muito para os Nutris isso, de você trazer esse CTA e esse material de e-book, ele não serve somente aquilo que a gente vai já falar lá, né, do como fazer esse CTA, como usar este e-book, né? Mas só um parênteses, a gente é muito spoiler aqui, né? Cara, vai numa palestra, vai fazer uma parceria com alguém, eu sempre trago nas minhas aulas, né? Leva esse CTA junto, minha gente, não vai a passeio, né? Vai se divertir na jornada, mas no finalzinho, deixa esse CTA, deixa esse link lá para que as pessoas consigam, que estão te ouvindo, que está numa live, é o link fixado na live com o parceiro, sabe? É sempre tentar deixar alguma coisinha ali para que as pessoas possam vir para você, para essa conversa íntima a partir do CTA. Tá bom? Desse call to action, que é chamar para uma ação, chamar para uma conversa mais íntima, ou para o teu WhatsApp, ou para o teu e-book, que é o tema desse nosso podcast aqui do NutriPod. E aí, Jamile, vamos falar de design? Então, já entendeu aí como é que finaliza, né? Finaliza trazendo uma coisinha bem, né, sutil, bem elegante, explicando um pouquinho a tua proposta única de valor, a tua PUV, os teus contatos, sem ser uma coisa tão vendedora, né? Bem elegante, mas Nutrijane já deixou aí como finalizar. E agora vamos falar de design, pra gente depois falar no como a gente vai trabalhar esse e-book na divulgação, porque todo esforço tem que ter um retorno, né? Sim. E aí? O design é uma parte super importante do seu e-book também. Por quê? Imagine que você deixando as suas informações, contando um pouquinho da sua história lá no final, você precisa atrair esse leitor do começo ao final do seu material. Então, ele precisa passear e ele precisa ir se encantando. A cada novo tópico, a cada nova página que ele rolar, que ele passar, ele precisa se encantar. E aí, no design, eu também aprendi muito isso com a Cíntia, é um ponto importantíssimo. Então, como ela falou, tenha cuidado aí como você apresenta o seu conteúdo. E aí vale de novo pegar dicas de inspirações lá no Pinterest, porque lá tem também várias dicas de design. Você vai rolando as páginas e você vai vendo como é que as pessoas vão usando um pouquinho de texto, uma foto, e aí vale também prestar atenção nas fotos que você utiliza. Então procure aí fotos de boa qualidade. Se você for para bancos de imagem, procure fotos que tenham a ver com o conteúdo que você fala. Então, se você vai usar, de repente, só fotos, procure usar fotos fotos reais, durante todo o seu material. Não fique colocando um desenho, uma foto, para não deixar confuso. Essa daí, ela foi boa na aula. Gente, uma coisa que me deixa louco, né? A gente tem muito essa coisa a linguagem que ela tinha falado. Tanto serve para a linguagem escrita, como a linguagem da imagem. Então, ter um perfil de imagens que se conversam entre si, que são imagens mais reais, imagens mais divertidas, imagens mais real life, imagens mais durinhas, que eu não gosto. E o que acontece às vezes, você pode ter a oportunidade de usar figurinhas também. Tomar muito cuidado para não ficar infantilizado, não ficar bobo. Aquilo que de repente conversa com você e você acha legal para você, você precisa entender que não é sobre você o e-book, é sobre o outro. Então, qual é a imagem que traduz o perfil de nutrição que você quer passar? Uma imagem mais moderna, é uma imagem mais útil, uma imagem, né, que fala, uau, eu vou fazer isso, né? Ou você quer uma coisinha mais nhenhenhenhenhen. Esse nhenhenhenhen pode falar muito bem com crianças, de repente é super legal. Mas tem que lembrar da persona. Qual é a imagem que fala bem com o executivo, com o vegetariano, com o esportista, que tem força, poder na linguagem. Então, tudo isso é muito importante a gente estudar. Eu sou muito crítica nisso, porque eu acredito que a gente perde muito, porque a gente não tem essa formação
E a gente perde muito, mas também com curiosidade, com esses benchmarks que ela falou. Olha pra gente lá no Kiwi, que a gente sempre tá reinventando, tá trazendo coisas mais modernas, para falar com um nutricionista, que a gente quer que seja moderno, que a gente quer também que, né, olhe, pense, tem um novo mindset, queira crescer na carreira, menos mimimi e mais poder, empoderamento feminino. Essa é um pouco da nossa linguagem, né? Sim. Então, só esse adendo, porque falou com o meu coração isso, né? As cores, né, Cíntia? Conversa aí com a sua paleta de cores, porque às vezes fica uma coisa tão distoante, a sua identidade visual é de um jeito, conversa com uma persona, os e-books que você constrói, conversa com outra, as palestras que você dá, conversa com outra. Então, tenta aí uniformizar, tenta ficar atento ao tamanho da letra, né, a fonte que você utiliza. No meu consultório de sucesso, a gente tem, inclusive, só uma aula sobre isso, né? Os arquétipos, é tema de outro podcast, se duvidar. Exatamente. Mas fica atento a isso. Usar a mesma fonte, ou até dá para ter dois tipos de fonte. Uma você usa no título dos macrotemas e dos microtemas, e aí, de repente, para escrever, você usa uma letra que é um pouco mais redondinha, que performa melhor. Toma cuidado com esse tamanho, uma letra que é bom para slide, de repente não é bom para e-book. Faz o test drive, testa isso com, né? Faz, depois dá uma olhada, vê como é que fica você recebendo aquele PDF, se não tá aquelas letras esquisitonas, parece trabalho de escola. Agora, gente, claro, todas as dicas que a gente está trazendo aqui é para ajudar você a olhar e perceber isso tudo. Cuidado para não absorver isso aqui como uma perfeição e querer que esse book fique e leve anos para ser construído, né? Ou meses. Não, tem que ser em dias. É para fazer semana que vem já, começar agora a anotar no papel em branco e, de repente, já botar na agenda para fazer já. E vai ficar perfeito? Não, e tá tudo bem. A gente também não faz, né, nada perfeito aqui. Só que, óbvio, você faz o segundo fica melhor. Aí depois o terceiro fica melhor ainda. E o quarto, e essa é a vida, né? Uma curva ali que crescente no progresso. Então essa é a dica aí final que eu quero deixar para vocês em relação a design, essa construção toda. Vamos falar, Nutrijami, sobre a questão do como, né? Como a gente começa. Então tá bom, Cíntia, beleza, fui. Qual aplicativo ela usa? Como ela divulga isso? Ela ou ele, né? Divulga isso tudo. Vamos lá? Vamos lá. Olha, para a construção desse e-book, eu construo os meus no Canva. Eu faço basicamente tudo naquele aplicativo. Dá para você fazer, se você pesquisar lá os templates, já tem alguns templates prontos. Isso é bom também para você pegar inspiração. E aí, já depois que você construiu, acho que é legal você dar um tempinho para revisar. É importante, né? A gente falar também nessa parte da revisão, para você ler de novo com calma, ver aí o português, a gramática, a concordância, a pontuação. É bem importante também. Depois que você tiver com esse e-book pronto, você precisa arrumar o meu para divulgar. E aí, gente, é importante voltar lá para o começo. Você precisa desse material para captar informações do seu cliente. Então, você precisa aí arrumar uma forma de pegar o nome, o e-mail e o telefone, ou só no primeiro momento o e-mail e o nome, mas isso é o mínimo que você precisa pagar. E aí, uma oportunidade de você fazer isso sem precisar investir dinheiro inicialmente é por meio do Google Form. Então, bacana, você tem o como você vai montar isso tudo, que a gente está deixando a dica aqui para você utilizar e desbravar mesmo o Canva, gente, aplicativo intuitivo, fácil de fazer, nossos alunos já estão ali bem, não fugir dele, como já me falou, tem a inspiração do Pinterest, mas lá dentro do próprio Canva você já tem isso tudo, então desbrava, dica, vai levar tempo, tá? O primeiro você vai perder, mas olhe para isso como investimento no seu lado designer, tá? Então faz isso. Quem quer começar, não deu certo o Canva por algum motivo, vai pro PowerPoint, edição nova, tem muitos ícones, você pode acrescentar fotos lá também. Você pode configurar no formatinho certo, só procura lá formato e-book para configurar certinho. Meios há de fazer caseiros, sim, não precisa ter uma agência para fazer isso, tá, gente? Até porque vai ser caro, a agência é legal para desenvolver seu logo, para fazer a parte macro. E esses micro elementos aí, você vai fazendo, vai ficando melhor. E aí depois você tem que divulgar isso. Só que na hora de você divulgar, você pode sim divulgar para os seus pacientes. Quem já tem e-mail, né, todos, ser gentil, legal com seus pacientes como uma ferramenta de fidelização, aí beleza, você vai mandar puro esse material puro, direitinho no PDF para ele. Porém, né, como a gente começou, por que fazer esse book? Tanto para o paciente é legal, mas como isca digital. Aí essa isca, onde você vai ter que fazer com que esse book vire um link.
Como eu faço isso? Primeiro, a gente do Kiwi Lab usa ferramentas que custam caro por mês. Tem várias ferramentas. Tem as versões digamos, mais baratas. Por exemplo, RD, que a gente usa, a ferramenta profissional deles. Tem a RD Lite. Tem outras ferramentas existentes no mercado. Se você coloca aí, ferramenta para inbound marketing, ferramenta, até o Salesforce tem uma agora já, tem várias. Mas tem algumas, a gente dá uma lista delas nos nossos cursos e tudo mais, tem várias. Mas tem uma forma que Nutri, esperta do NutriPod, vai aprender agora e Nutri já me vai contar. Exatamente, que é justamente o Google Form, aquela ferramenta do Google, onde você constrói formulários, você pode fazer questionários, e aí uma boa ideia para você começar a fazer esses e-books, divulgar, torná-los aí um link e pegar as informações como e-mail e nome, é o Google Forms. Então você abre lá, se você digitar no Google agora, lá, Google Forms, você consegue ir para a página deles. É super intuitivo, bem fácil também. E aí você vai criar uma espécie de questionário, realmente, com poucas perguntas. A dica que eu deixo para vocês aqui, se você vai fazer um primeiro formulário, eu aconselho você realmente a fazer poucas perguntas, 3 perguntinhas, e bem simples para, de fato, não perder, não fazer com que a pessoa perca muito tempo aí no preenchimento desse formulário. Depois que você construir, layoutar aí o seu e-book, você tem que salvá-lo como PDF, tá, gente? Não esqueçam. Deixem salvo. Mesmo se você fizer lá no PowerPoint, como a Cindy falou, salva como PDF. E você vai subir ele no seu Drive. Quando você subir ele no Drive, ele vai gerar um link, né? E aí você vai ter o link desse documento. É esse link que você vai colocar lá no Google Form. Quando você criar o questionário, depois que você colocar lá a pergunta de nome, e-mail, telefone, ou se você, a um primeiro momento, optar por não colocar o telefone, você passa para uma outra aba. Então, depois que ele preencher lá, ele vai passar para uma outra aba. E nessa aba, você inclui aquele link do documento que você subiu no Drive. Então, você não vai ter que sair enviando o material manualmente para todos os e-mails que você captou. Assim que ele preencher lá com as informações, ele consegue clicar e ele já consegue baixar o material em PDF. Então, essa é uma boa estratégia para você não precisar investir um valor financeiro alto e você conseguir automatizar, digamos assim, esse envio de material. Uau, muito bom. Porque você tem essas duas opções. Ou você tem uma ferramenta de automação que você consegue fazer aquela pagininha, sabe? Que a gente sempre tem aqui quando a gente tem um e-book, algum material para você, aluno ou seguidor nosso aqui do NutriPod, baixar, que a gente chama de landing page, que é uma página, né? Uma página que aterriza em algum lugar, é uma landing page, que é só para você deixar o nome, o seu e-mail, para que a gente pegue seu cadastro e te dê, em troca, você recebe no seu e-mail aquele material. Então, é uma ferramenta de inbound marketing que automatiza isso e você paga por mês e você consegue construir essas páginas desses materiais, ou desse vídeo, ou de um webinar gratuito, ela serve para isso. Uma forma econômica de você não ter que pagar isso por mês, ou começar, é o Google Forms, que é de graça, e você consegue fazer desse jeitinho. Você faz o questionário, nesse questionário, para você perguntar o que mesmo, o e-mail ou o telefone, sugiro você começar com uma pergunta, um sim ou não, uma perguntinha bem simples. Você cozinha em casa, se o teu e-book for de receitas, alguma coisa correlata. Sim, não, e-mail, e aí receba o seu material nessa outra aba. Ele clica e tem o presente, a recompensa, né, Jami? Por ter deixado Exatamente. O e-mail e o cadastro, que é muito valioso, não é mesmo? Exatamente. Muito bom! Olha só, gente. É sempre um prazer falar aqui com vocês e criar estratégias, criar caminhos para que vocês consigam adentrar neste mundo do marketing digital, que foi feito sim para os nutricionistas ficarem mais poderosos em seus serviços, em sua atuação profissional. Nada contra os blogueiros, mas que eles fiquem no lugar deles e que a gente possa caminhar aí, vendendo nossas consultas, nossos produtos digitais, não é mesmo, Nutrijami? É isso aí, cada um no seu quadrado. Jamile, parabéns aí pelas suas conquistas, por você ter absorvido muito do meu consultório de sucesso e ter sido essas estrelas que faz de novo, pivota,
vai lá com a mentora, bate na porta, literalmente. Literalmente. E hoje é da nossa família aí do Kiwi Lab, não só aprendendo com a gente, com vocês todo dia, mas também ensinando, compartilhando, porque aqui a gente divide para multiplicar conhecimento, porque a gente quer que esses Nutris se empoderem, não é mesmo? Exatamente. Muito obrigada, Nutri. Jami, fala aí 3 dicas finais aí para que a gente possa amarrar tudo que a gente falou aqui e o nutricionista comece já agora, podendo, no e-book. Olha, lembrar que o e-book tem 3 passos, né? A gente pode dividir na parte de planejamento, execução e na divulgação. Então, foca aí nesses 3 passos. A parte de planejamento, lembra da sua persona, lembra do título, das ideias que você tem, das dores, para quem é, pensa em tudo isso, separa por tópicos, vai para o papel, como a Cintia falou, papel em branco, separa aí tudo isso e passa para a parte da execução. Vamos desbravar o Canva. Se você ainda não tem ideia de como começar, pode ir para o PowerPoint também, como a Cindy falou, é uma dica. Então, layout, preste atenção em todas essas dicas que a gente deixou aqui. E fica atento na parte da divulgação também. Coloca nos seus stories, deixa lá na bio do seu Instagram, no Linktree, deixa lá para as pessoas clicarem e terem acesso, faz um post no seu feed, divulga nos grupos de WhatsApp, pede ajuda da família para divulgar também, fica atento na divulgação, usando aquelas palavrinhas que a gente comentou aqui também, como 7 passos, 3 dicas, fica atento na dica número 4, que é a minha preferida, conta uma história aí nessa divulgação e faz. Coloca um prazo para você, sai aqui desse podcast já com um prazo, uma data no calendário para você executar esse e-book e começar a atrair o seu público mais quente, mais certeiro. Uhul, falou tudo, hein? Esse resumo foi aí praticamente o nosso podcast todo e me fez lembrar muito uma metodologia que a gente usa aqui muito no Kiwi Lab, né? O PDC e o A. O que é? O planejar, né? O P, plan. O D, do, faz. E depois o C, que é o checar, que ela fala assim, vai divulgar, e aí vai ver o que dá mais certo, o que não dá. E depois você vai pro A de novo, que é o ajustar, que eu gosto de colocar ele como pivotar, que é aquilo que a gente falou, gente. Esse primeiro e-book, você vai contar história. E uma máxima que eu sempre falo é, se você não dá uma risada daquilo que você fez lá atrás, é porque você demorou para fazer. Então, deixa o teu e-book, o próximo e-book ser sempre melhor que o anterior. Mas se você não fizer, você nunca vai poder caminhar nesse passo do PDCA, certo? É isso mesmo, gente. Vamos partir para a ação. Uhul! Obrigada, Jamile! Foi sensacional. Obrigada, Cíntia. Foi ótimo, eu que agradeço. É sempre um prazer dividir aqui um pouquinho do que eu aprendi no meu consultório de sucesso com você, com o Kiwi Lab. E vamos aí juntas, todas as nutricionistas juntos, fazer desse mundo e transformar a vida das pessoas, gente. Não parem. Porque Nutri pode. Fica atento que toda quinta-feira tem mais Nutri Pode aqui para você dominar esse mundo da estratégia digital com muito amor no coração, com muita paixão pela nossa profissão e o que a Jami falou, transformando a vida das pessoas. Sucesso, gente! Um beijo!